Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula de geografia. Por favor, peguem aí a apostila de vocês. Hoje faremos das páginas 102 a 107, módulo 14. Vamos lá? O transporte no Brasil. Os meios de transporte no Brasil, eles são muito importantes para integrar o imenso território. Verifique aí os dados da tabela abaixo. Aqui nós vamos ter os meios de transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário, as cargas, né? Aqui os passageiros, então nós temos aí uma grande quantidade, né? O TKU, ele significa que é uma unidade de medida que significa tonelada por quilômetro útil, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos os números, né? O boletim aí da estatística. O transporte rodoviário, ele é muito utilizado, né? Se a gente for observar, ele é bastante utilizado, né? É muito utilizado no Brasil porque há muitas vias terrestres que facilitam a chegada a diversos locais. No entanto, ele não é o mais eficiente para o deslocamento por longas distâncias. Ele é caro, né, pelo alto consumo de combustível e pela necessidade de manutenção aí das rodovias e das peças dos veículos, né? Então, além disso, ele tem uma capacidade de carga pequena se comparado aí aos outros meios de transporte que nós vamos ter aqui, tudo bem? Mas ele é o mais utilizado, né? Mesmo que o transporte hidroviário seja bastante eficiente, como pode ser observado na ilustração abaixo, e que o território brasileiro possua aí uma extensa rede hidrográfica com rios navegáveis, né? O uso desse meio de transporte é ainda pouco explorado aqui no país. Então, aqui uma demonstração para vocês do transporte hidroviário. Aqui, transporte ferroviário, né? A quantidade de 15 vagões. Então, ó, uma barcaça, né? Aqui que vai levar aí pelo transporte hidroviário, nós vamos precisar de 15 vagões aí do transporte ferroviário, né? E olha a quantidade de quantas carretas nós vamos precisar para levar a quantidade aí pela hidrovia, né? Pelo transporte hidroviário. Então, aqui 58 carretas, 15 vagões e uma barcaça só para levar aí, né? Uma quantidade aí bem importante. Então, né? O hidroviário, ele é, né? Aí um meio, né? Mas ainda não é tão explorado, né? Aqui no Brasil. Na 103, o que os dados da tabela mostram sobre o uso dos transportes no Brasil? Qual é o meio de transporte que se destaca no deslocamento de cargas de pessoas? Então, os dados aqui, né, mostram que no Brasil o meio de transporte mais utilizado para cargas e o segundo mais utilizado para passageiros é o rodoviário, né? Então, vamos voltar lá, ó. O rodoviário, né? Então, a gente vai ter aí uma quantidade maior, né? O transporte, tanto transporte, né, de cargas quanto de pessoas, tá? Apesar de que aqui, né, a gente tem um pouquinho mais no aeroviário, mas aqui o que predomina mais é de cargas e pessoas juntas, né? Então, o que vai ter mais é o rodoviário. Então, é o meio de transporte mais utilizado para cargas, né? E o segundo mais usado aí para passageiros é o rodoviário, ok? No início do século XX, o principal meio de transporte de carga utilizado no Brasil era o trem. O café, por exemplo, que era o mais importante produto exportado nessa época no país, chegava por ferrovias ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. De lá para cá, porém, a rede ferroviária não passou por muitas ampliações. Assim, ela está concentrada em apenas uma parte do território. Veja o mapa. Então, aqui a gente tem o mapa da ferrovia, sistema ferroviário. Aqui, né, esse tracinho com esses, significa, né, as ferrovias que estão em operações, né?
tudo bem? Então, olhem, né, pelo canal em que elas passam, ok? Com base aí no mapa do Brasil, né, o Sistema Ferroviário de 2018, em que regiões brasileiras estão concentradas as redes ferroviárias? Então, onde a gente tem uma maior concentração? Então, Sul e Sudeste, ok? Em sua opinião, como são transportadas as mercadorias nas regiões brasileiras que não são servidas por ferrovias, né? Então, elas podem tanto ser, né, transportadas por meios rodoviários, hidroviários ou aéreos. Então, se não tem a ferrovia, ela pode vir por esses outros 3 meios aqui: rodoviário, hidroviário ou aéreo. Na 104, Gotinhas de Saber, greve dos caminhoneiros, a cronologia dos 10 dias que pararam o Brasil. Pouco a pouco, o Brasil começou nesta quarta-feira, dia 30 de maio de 2018, a se recuperar dos efeitos causados pela greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias e paralisou serviços como fornecimento de combustíveis, distribuição de alimentos e insumos médicos, levando o país à beira do colapso. A categoria parou no dia 21 de maio de 2018 para exigir uma redução nos preços do óleo diesel, que subiram mais de 50% nos últimos 12 meses. Então, aqui, né, uma reportagem para vocês, se vocês quiserem entrarem para visualizar um pouco mais sobre essa reportagem, podem visualizar aí, o endereço está aqui para vocês, certo? Mas acho que vocês se lembram bastante dessa greve, né, como foi, né, comprometeu muita coisa, ok? Então, vamos lá? Procure a palavra colapso no dicionário e compartilhe com os colegas o seu significado. Então, aqui eu trouxe, né, a palavra para vocês, mas por favor, eu quero que vocês olhem o dicionário de vocês e veja se está de acordo ou se está diferente. E aí, coloque o resultado aqui, tudo bem? Colapso, no contexto empregado, né, pode ser entendido como correspondente o quê? A uma crise, né? Uma crise aí na questão, né, das mercadorias aí, tudo bem? Na 2, de acordo com o trecho da reportagem, o Brasil ficou à beira do colapso com a greve dos caminhoneiros. Por que isso ocorreu? Complete as frases aí das palavras, né, do quadro abaixo. Mercadorias, utilizado, caminhões, rodoviário e dependência. Então, vamos lá. Por causa da dependência da economia e da vida dos brasileiros em relação ao transporte rodoviário, o transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. Os caminhões transportam a maior parte das mercadorias para os locais de consumo. Então, é muito importante a questão dos caminhoneiros, né? Para levar e trazer mercadorias. Então, é uma questão aí que é utilizado, mas que os caminhoneiros sofrem muito com essa questão, o baixo preço, né, das mercadorias, a questão de pedágios, que é muito caro. Então, acaba, né, a questão de não só utilizar o caminhão, mas tem a manutenção, as peças dos caminhões, né? Então, por isso que os caminhoneiros estavam também reivindicando, né, o diesel que subiu muito, né? Então, eles utilizam bastante. Então, é importante a gente saber que esse meio de transporte rodoviário, ele é muito importante, né? E que o governo poderia dar aí uma atenção maior e diminuir aí as custas, né? Mas não é isso que a gente vê ao longo desses anos, né? Continuando na 105, o deslocamento nas cidades. Nas cidades, circulam diferentes meios de transporte. E quanto maior a cidade, maior a quantidade de veículos. Os carros são os mais usados. Esse tipo de veículo tornou-se popular no Brasil quando a indústria automobilística se instalou no país na década de 1950. Desde então, o acesso a ele ficou cada vez mais facilitado.
No entanto, os carros são os que mais causam transtornos no cotidiano das cidades, pois aumentam aí a poluição do ar, prejudicando a qualidade de vida das pessoas e produzem congestionamentos. Assim, os transportes coletivos, como os trens, metrôs e ônibus, apresentam a vantagem de levar aí um maior número de pessoas ao mesmo tempo, evitando o uso de veículos particulares e facilitando a mobilidade do trânsito. Além disso, são meios de transporte mais econômicos e que poluem menos o ar caso utilizem energia elétrica ou gás natural, por exemplo. No entanto, os transportes coletivos também apresentam alguns problemas no Brasil, como a superlotação, principalmente nos chamados horários de pico, de manhã e no final da tarde, quando muitas pessoas estão se deslocando de casa para o trabalho e voltando do trabalho para casa. Há ainda problemas como a falta de segurança e o tempo gasto esperando aí o meio de transporte. Por isso, o setor precisa de muito investimento no país. Então, aqui a gente vê os ônibus, né? Então, utilizar combustíveis chamados limpos, né? É uma solução para diminuir a poluição aí nas cidades, né? E aqui, um ônibus movido a gás natural em Sorocaba. Olha que legal. E aqui, um congestionamento em Brasília, né? Então, a gente vê aí bastante carro nas ruas, né? Então, poderiam aí estar fazendo algo, né, para que a população diminuísse aí a questão de poluentes, né, de utilizar seus carros, utilizar outros meios que não poluem aí, né? Na 106, vamos lá. Quais são as consequências do excesso de veículos nas ruas e nas rodovias? Então, a gente vai ter o quê? Um aumento aí do congestionamento e o ar vai ficar mais poluído, ok? Então, aumento dos congestionamentos e da poluição do ar. 2. Observe as fotos abaixo e depois responda as questões. Passageiros que entram em ônibus em São Paulo e aqui um congestionamento em Avenida no Rio de Janeiro. Então, duas cidades diferentes, né? Vamos lá para as perguntas. Qual meio de transporte entre os apresentados nas fotos acima pode levar mais pessoas de uma vez? Nesse caso, o ônibus que pode levar mais pessoas. Então, o ônibus. Na B, em sua opinião, o ônibus é eficiente para diminuir o congestionamento e a poluição nas grandes cidades? Então, vocês podem falar que sim, né? Alguns podem falar que sim, porque ele é o quê? Um veículo, né? Capaz de transportar várias pessoas ao mesmo tempo, substituindo vários carros, né? No entanto, nem todos utilizam, né, combustíveis limpos como o gás natural. Então, ele é sim, né, uma questão de diminuir o congestionamento, mas nem todos os ônibus, né, eles vão ser aí vão utilizar combustíveis limpos, né, como o gás natural aí. Então, não tem, né, ainda essa questão aí que é importante, que precisa ser revista, né? Na 107, na 3, os congestionamentos são comuns em muitas cidades do Brasil. Em sua opinião, quais seriam aí as possíveis soluções para esse problema? Então, a gente precisa que vocês o quê? Né, identifiquem e indiquem aí a maior utilização de outras vias de transportes, como as ferrovias e as hidrovias, ok? Então, os congestionamentos são comuns em muitas cidades do Brasil. Em sua opinião, quais seriam as possíveis soluções para esse problema? Então, o uso aí de ferrovias e hidrovias seria aí bem legal e bem importante. Gotinhas de saber. Ilhabela ganha serviço de locação de bikes elétricas. Olha que legal. Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, ganhou um serviço de locação de bikes elétricas. É uma ótima opção de transporte para moradores e turistas que já que nesta época do ano o número de veículos mais do que quadruplica, né, na ilha. A iniciativa ela é perfeita para aqueles que querem aí desbravar as atrações
de cidade, né, como a ciclovia de 8 quilômetros, a beira-mar e as trilhas que levam às diversas praias ali, né? Os modelos combinam a força da tração humana com um motor que auxilia, né, na propulsão e chega até 25 quilômetros por hora. Olha que legal. Os aparelhos vêm com uma bateria removível, né, que é recarregada em 3 horas aí e possibilita autonomia para pedalar de 30 quilômetros até 60 quilômetros. Então, se vocês quiserem pesquisar mais, podem pesquisar. Então, essas aqui são as bicicletas, ok? Então, marca a alternativa que indica os benefícios da bicicleta elétrica. Então, a gente tem aqui, né? O único benefício da bicicleta elétrica é que ela não provoca congestionamento? Não, só isso, né, pessoal? Além de poluírem o meio ambiente, as bicicletas elétricas não melhoram o tráfego dos veículos, também não. Então, as bicicletas elétricas não poluem o ambiente, não provocam congestionamentos e os usuários podem aproveitar para contemplar uma paisagem aí do local, né, pessoal? Que é muito importante. Então, letrinha C. Então, letrinha C aqui, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e leiam mais sobre as reportagens, ó, peguem os sites aí, ok? E vamos ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, pessoal, fiquem com Deus, beijos!